Olá, querido leitor! Eu sou a Fox e hoje estou pronta para te guiar em mais uma aventura. Prepare-se, pois a obra de hoje é O Cavaleiro Altruísta. Ela é uma caçadora de rank F que nunca conseguiu passar do level 7. Durante uma de suas caçadas, acaba sendo amaldiçoada por uma maldição de rank S. Sem muito dinheiro e sem apoio, ela parte em uma jornada em busca da cura dessa maldição. Em uma de suas paradas, ela encontra o grupo do Grande Cavaleiro e acaba se envolvendo em algumas missões. Nossa história começa com um Torong indo de F e em seguida aparecendo uma poção mágica juntamente com a janela de informações, dizendo que acabou de receber sangue comum de Torong, raridade F. Nossa prota, que está lendo a janela, diz que é outra porcaria. Afinal, aquele não vale nem uma moeda de prata, e percebendo que não tem nenhum cristal novo. Nossa prota se chama Aine, de level 7, que mora no vilarejo Primavera. Quando se mata um espírito maligno, de level baixo, como um Torong ou um Slime, às vezes você consegue um cristal, que vale uma moeda de ouro. Porém, os que a nossa prota está conseguindo eliminar não está dando nenhum cristal, e já há muito tempo ela não sai do level 7. Ela apenas segue conseguindo apenas sangue de Torong normal. Enquanto guarda a poção, nossa prota menciona que já faz 6 meses que ela começou, e até então não conseguiu dropar nada que prestasse. Ela reflete que tem que gastar muito dinheiro para se manter, e que em compensação não recebe nem um centavo pelo investimento, e se culpa por nem mesmo conseguir ter uma skill, pois se ela tivesse uma skill decente, não estaria empancada no level 7, mas pensa que também pode ter inúmeras pessoas que caçam a vida toda e não conseguem passar do level 10, e que se ela tivesse uma skill seria bem mais fácil. Porém, dizem que só conseguem desenvolver uma skill quem passa do level 20. Porém, a história é completamente diferente para as pessoas que têm níveis mais altos, pois eles entram e saem de áreas de caças de dungeons, quando bem entenderem, parecendo até uma grande brincadeira de criança. E claro que a nossa pratinha pensa em espalhar aqueles pensamentos, pois obviamente não tem nada a ver com ela aqueles pensamentos, pois eles são de mundos totalmente diferentes. Continuando a sua busca em volta para casa, nossa prota escuta algo e observa que tem algo próximos aos arbustos. Aí ela pensa, pode ser que dessa vez drope alguma coisa, né? Vamos lá. Então ela se prepara e atinge várias vezes um Torong, mas ela pensa que ele ainda não morreu e que normalmente eles morrem com poucas pancadas. Mas esse pequeno demônio se vira para ela com um olhar nada agradável e ela para abruptamente e tipo, para! Não é um Torong de nível baixo! E sai correndo dali, tentando se salvar e dizendo por que uma coisa dessas está na área de iniciantes. Mas o pequeno demônio, com sua rápida habilidade, passa à frente dela, jogando uma grande meleca em cima dela, fazendo com que ela caia. E rapidamente a janela de informação sobe. Você foi amaldiçoado pelo Torong. Classificação da maldição: S. Limite de tempo: nenhum. Nossa prota, ainda no chão sem entender o que estava acontecendo, se pergunta: maldição? Pois um espírito maligno forte estar em uma área de iniciantes é algo muito raro. Mas para ela, que não pode matá-lo para poder pegar a recompensa, não passa de simplesmente azar. Assustada, ela pensa, uma maldição de classe D para uma pessoa de level 7 já é além da capacidade. Quem diria uma de nível S? E se não tem limite de tempo, quer dizer que não sumirá sozinha. Olhando para si, ela observa que não está doendo, pois geralmente maldições faz com que se sinta seu corpo rasgando no meio ou como se estivesse sendo queimado. Porém, nossa prota não está sentindo nada. Então ela pensa, é melequento, mas acho que devo agradecer por não estar doendo. Curar uma maldição de level S sai muito caro, e eu não tenho tempo para me preocupar com isso. Ao chegar no seu vilarejo, todos a observam, pois não sabem o que aconteceu com ela para ela estar daquela forma. Chegando na pousada de sua amiga, ela corre até ela e pergunta o que aconteceu e se ela tinha se machucado. Ao que nossa prota responde que não é nada demais e que não é sangue. Sua amiga pergunta então o que é, e ela diz que foi amaldiçoada. A amiga dela fica preocupada
e pergunta se não seria melhor ir direto para o templo, pois mesmo que não esteja doendo agora, como é uma maldição de espírito maligno, não se sabe o que pode acontecer. Mas Anya explica que não tem dinheiro no momento, pois está sendo muito difícil conseguir os cristais. Sua amiga preocupada diz que pode emprestar 5 moedas de ouro. Não, pera, melhor, 3. Pera, não, na verdade, 1. Fazendo com que Anya dê um pequeno sorriso. Em outra cena, já em seu quarto, Anya se deita na cama e pensa que amiga, mas é uma amiga. É a única que eu tenho nesse vilarejo. E já quase dormindo, Anya diz que deveria agradecer por não precisar ir ao templo. Mas no meio da noite, Anya acorda abruptamente, sentindo uma forte dor, pois é a primeira vez que ela sente uma dor daquela forma. No dia seguinte, já no templo, Anya chega aos portões, chamando pelo sacerdote. O sacerdote olha para ela e pergunta o que aconteceu, e manda que ela entre rápido. Ela então explica que foi amaldiçoada por um espírito maligno, e a classificação dele é de nível S, e pede por favor que a ajudem. Mas o sacerdote explica que as habilidades deles para a purificação de uma maldição classe S é ineficiente. Anya pergunta se eles pelo menos não poderiam tentar. O sacerdote a explica que eles já sabem que não irá funcionar, então seria apenas um desperdício de poder sagrado. E manda que ela procure um templo em vilarejos maiores, como por exemplo, Vilarejo Verão. Saindo dali frustrada, nossa prota pensa como eles podem dizer tal coisa sem ao menos fazer uma tentativa. Porém, pensando bem, a honestidade deles seja melhor do que pagar pela purificação e afindar não dando certo. Em outra cena, nossa prota já está próxima de algumas carruagens, quando sua amiga Marley a chama, a perguntando se ela realmente vai conseguir chegar ao próximo vilarejo sozinha, pois é a primeira vez que ela sai sozinha dali. Então ela pergunta se a Marley quer ir com ela, o que ela responde que é bem complicado, afinal ela tem 2 pequenos para cuidar. Já na carruagem, Aine pensa, já que eu não sei quando a dor vai começar de novo, preciso chegar ao vilarejo Verão o quanto antes. Em outra cena, já no templo do vilarejo Verão, nossa prota está com o cardeal, enquanto ele fala, se você pagar 100 moedas de ouro pela purificação, eu posso tentar. Não sei vocês, mas eu não fui com a cara dessa pessoinha aqui não, viu? Voltando um pouco no tempo, onde nossa prota ainda estava na carruagem, e que graças aos cocheiros dos comerciantes que conhecia no atalho, a viagem até o vilarejo Verão levou apenas 3 dias. Apesar de sofrer com dores intensas durante a noite, conseguiu passar pelo chão e apertando bastante a porta. Mas o importante é que ela conseguiu chegar ao templo Riksel, o maior em Verão. Lá ela explicou toda a sua situação para o sacerdote. Porém, a nossa prota não acreditou no que ele falou para ela, que o serviço de purificação era de 100 moedas de ouro. A Aine diz que não tem tudo isso. E pensa, mesmo se eu vender todos os meus órgãos para um traficante, eu ainda não vou ter essa quantia. O tal sacerdote pergunta para ela quanto ela tem. Ela até que fica feliz, pensando que, será que podem negociar então? Então ela, com um belo sorriso, responde que tem 17 moedas de ouro. Ele simplesmente se vira e manda que ela saia dali agora. Aí ela fica, não, pera, espera. E pensa, eu sofri tanto para economizar essa quantia. O dinheiro que os meus pais me deixaram, o dinheiro que ganhei do mercante, que teve pena de mim. Eu só tenho isso. Eu não conheço ninguém que possa me emprestar e nem tenho de onde tirar mais dinheiro, pois são as economias de toda a minha vida. Segurando a roupa do sacerdote, nossa prota fala, eu vou fazer o impossível para conseguir 20 moedas de ouro. Então, por favor, sacerdote, me ajude. Eu vou morrer se continuar assim. Então, ele responde para ela que, como é uma maldição de classe S, ele provavelmente estaria colocando a própria vida em risco. Aya fica frustrada e pensa como ele pode dizer aquilo. Ele continua falando. As 100 moedas que mencionei são para apenas uma sessão de tratamento. Você precisa de pelo menos 10 para poder se ver livre disso. Nossa prota fica totalmente atordoada, pensando que logo ela teria que arranjar 1000 moedas de ouro. E se pergunta se ele realmente está falando sério tudo aquilo.
Caindo no chão, nossa prota diz que 100 moedas já é impossível e pensa que se ela tivesse o level alto, seria capaz de caçar em áreas melhores ou em dungeons e se esforçaria para conseguir o dinheiro. Mas pensando melhor, se ela fosse de um nível alto, ela nem sequer teria sido amaldiçoada. Então a Anya fala, mas ele interrompe. Ah, não é a única maneira. Você também pode tentar dormir com alguém que possui grandes poderes sagrados ou beber o seu sangue. Um cavaleiro, por exemplo. A Anya fica um pouco corada, perguntando se eu beber o sangue de um cavaleiro ou dormir. Quando você diz dormir, você quer dizer dormir daquele jeito? Com pensamentos sórdidos ela fica, enquanto o sacerdote diz que sim, é exatamente isso, deixando a nossa prota totalmente ruborizada com tal pensamento. O sacerdote diz que ela também pode usar a saliva ao invés do sangue, e ela pensa, os sacerdotes do meu vilarejo são conservadores, mas aqui eles têm a mente tão aberta. O sacerdote, olhando um pouco para trás, a avisa que há um cavaleiro na cidade no momento e que ela pode tentar falar com ele. Claro, ele provavelmente não vai dar a mínima atenção para ela, já que é uma garota de nível baixo. Enquanto isso, Anya pensa confiantemente. Bem, ele me deu uma informação muito importante. Eu só preciso beber o sangue de um cavaleiro ou dormir com ele. Mas como é que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? Se eu, uma estranha, beber o sangue de um cavaleiro, minhas únicas opções são feri-lo ou implorar pelo seu sangue. Ele certamente me mandará para a guarda da cidade em última opção. E a primeira, feri-lo, é mais impossível ainda. Mas talvez dormir com ele pode até funcionar. É mais provável do que beber o sangue dele. E outra, eu nem sei o nome do cavaleiro. Quem dirá a sua aparência? Mas se ele for parecido com os homens do meu vilarejo, talvez ele não me rejeite. Ficando com as bochechas coradas, ela pensa, afinal, eu sou bem popular lá na vila. Saindo rapidamente dali, ela pensa, acho que se eu estou desesperado o suficiente, consigo ser bem otimista. Primeiro, vamos procurar o cavaleiro. Como ele disse que há um no vilarejo, eu já comecei com sorte. Pedindo licença e tentando passar entre uma multidão, nossa prota tenta chegar mais à frente do lugar, enquanto outras pessoas estão ali falando, me deixem ver o cavaleiro, eu também quero ver o cavaleiro. Em uma taberna, nossa prota observa que várias pessoas estão olhando para uma mesa em específico, onde tem 5 pessoas. Uma mulher com cabelo prateado até a cintura, um homem grande e musculoso, que te faz sentir oprimido só de olhar, ao lado dele, uma mulher sorridente com um rabo de cavalo, um homem com a expressão fria, parecendo totalmente desagradado, e, por fim, um homem incrivelmente bonito, loiro e de olhos claros, e que com certeza é o que mais chama a atenção do grupo. Nossa brotinha então pergunta para um carinha que está do lado dela se aqueles são os guerreiros. Ele responde que sim, é isso mesmo. Então ela pergunta qual deles é o cavaleiro. O cara olha para ela com desdém e pergunta como ela não pode conhecer o cavaleiro. E ela olha para ele e pensa, e daí que eu não sei? Se eu não tivesse nessa situação que eu tô, por que eu teria que conhecer o cavaleiro, oxe? Mas então o cara aponta para o cara loiro que está sentado, dizendo que era aquele ali. Ela pergunta assustada, aquele? O louro? Olhando um pouco mais de perto, a Anya o observa e diz que ele realmente é muito bonito. E pensa se a palavra cavaleiro é usada para se referir a uma pessoa extremamente bonita. E que provavelmente deve ser por isso sim. Afinal, ele faria até um bardo real cair de joelhos proferindo elogios. A Anya se pergunta se irá funcionar ela tentar flertar com ele, pois ele é muito mais bonito que ela. A Anya pensa, será que ela deveria ser honesta com ele e pedir a ajuda? Afinal, o termo cavaleiro tem uma nuance bem altruísta. Então, acho que ele não se recusará a me ajudar se eu pedir. Mas uma mulher com aparência bem mal-humorada tira a Anya de seus pensamentos, ao dizer, vocês vão fazer algum pedido ou não? Se não forem comer, podem dar o fora daqui. E indo até a Anya perguntando, e você? E a Anya fica, eu? Olhando para os lados e vendo que todo mundo já caiu fora dali, deixando só ela. A mulher fica com um olhar amedrontador pro lado de Anya. E ela diz que não tem lugar para sentar. Então a mulher aponta para uma mesa, onde ainda tem uma vaga. Anya então dá uma moeda de cobre e vai se sentar, pedindo uma cerveja preta. Enquanto Anya vai se sentar, ela pensa como até uma moeda de cobre faz falta para ela.
ela, pois se seus planos falharem, ela vai precisar juntar todo o dinheiro que tiver e voltar ao templo e implorar por ajuda. Nossa prota fica observando a mesa do cavaleiro, quando um dos caras que está na mesa com ela pergunta se ela também veio ver os guerreiros, e diz que eles logo vão embora. Então, pra que se importa? Dizendo para ela que eles podem ajudar melhor do que os forasteiros, mas Anya simplesmente vira o seu rosto sem dar a menor importância para eles. Quando de repente uma mulher chega na mesa do cavaleiro dizendo que tem um favor a pedi-lo. Então a tal mulher implora que ele a ajude com uma maldição. Anya fica totalmente surpresa com tal pedido, mas todos na mesa não dão muita mínima para tal mulher. O guerreiro olha para ela com a expressão de não muito amigável e pergunta: maldição, você diz? E quando ele fala, a Anya fica toda caradinha, pensando que até a voz dele é muito bonita. A mulher então continua falando: você está disponível? Eu queria conversar com você em um lugar mais reservado. Mas quem responde à mulher é o mago, dizendo que não, se ela não pode ver que eles estão comendo. E se tem algo a dizer, que diga logo ali. A Anya pensa que ninguém ali tá dando atenção para aquela mulher. E pensa também que será que isso acontece com frequência? A mulher então diz: entendo. Então irei falar aqui mesmo. Eu fui atingida por uma maldição de classe A enquanto caçava. Fui ao templo, mas lá eles me disseram que o serviço de purificação é de 3.000 moedas de ouro e eu não consigo arcar com tal quantia. Então pensei que seria melhor pedir um favor para o cavaleiro com o maior poder sagrado do continente. E é por isso que eu estou aqui. Enquanto isso, a Anya pensa que o sacerdote disse para ela que sua maldição de classe E seria 1.000 moedas de ouro. E para aquela mulher, que é uma maldição de classe A, que é nível mais baixo que S, seria 3.000 moedas. E pensa que como pode ser possível uma maldição de um nível mais baixo ser mais cara. E pensa que mesmo que o preço for diferente dependendo do templo, acredita-se que não acho que o templo que eu fui me deu algum desconto. Então, será que ela tá mentindo? O mago, cruzando os braços, fala com algum desdém. Outra maldição. E a guerreira, logo do lado, pergunta qual favor ela quer. E o mago responde: é óbvio que ela quer dormir com ele. Não é mesmo, senhor cavaleiro? Mas o cavaleiro segue firme e forte, sem dar muita atenção para tudo aquilo. Então o mago continua: sabe quantas pessoas como você nós já vimos? Maldição? Acha que alguém com uma maldição de classe A conseguiria andar por aí como você? Deixando a nossa protinha, que estava sentadinha ali no canto, observando tudo, bem tensa e pensando: bem, eu tô andando sem nenhuma dificuldade. Mas o problema mesmo é quando a noite cai. Aí sim a tortura começa. Voltando a atenção para o grupo, o mago continua falando: na verdade, não tem como. Nosso grupo consegue verificar se você tem ou não uma maldição classe A. Então ele se vira para a maga de cabelos prateados e diz: Ceres, por que não verifica se ela tem mesmo uma maldição? E a maga responde pedindo para ele deixar de pedir coisas irritantes. A mulher fica surpresa com tal atitude. E o cavaleiro, sem dar o mínimo de atenção ainda para ela, pede simplesmente que ela os deixe. E a mulher sai dali correndo. Após a mulher sair, o mago diz: nossa, quantas vezes isso já aconteceu desde que chegamos nesse vilarejo? É sempre a mesma desculpa. Uma maldição é sempre uma maldição. Elas acham mesmo que uma maldição classe A são comuns assim? E a nossa prota se pergunta, então, o que ele diria da dela? Em pensar que até outro dia eu era uma pessoa normal, e agora, do nada, sou um caso extraordinário. Nem é um motivo de felicidade. Enquanto isso, a guerreira fala: ele é bem popular. Já não chegaram até a invadir o quarto dele? Ao que o mago responde que sim, que Bracurd viu. E o bárbaro, acenando com a cabeça, confirma: ele é mesmo uma beldade que não se deixa cansado de admirar. Mas Ceres diz que ele não faz o tipo dela. E a guerreira responde que afinal ninguém faz o tipo dela. O cavaleiro então pede para que eles parem de falar sobre aquilo e que continuem seguindo o caminho. A guerreira pede para que o Bracurd coma mais rápido, pois eles sempre estão atrasados por causa dele. E o bárbaro se desculpa. Enquanto isso, nossa prota, que estava observando tudo, observa que a cerveja dela ainda está na mesa e se lembra que ela não pode desperdiçar nada. Batendo o copo de cerveja na mesa, a nossa protinha pensa: e agora? Mesmo se eu contar sobre a minha maldição para eles, ninguém vai acreditar. A mulher de antes estava mentindo. Claro, mas
Como eu posso provar que eu também não estou? Pois se o grupo do cavaleiro só pode identificar maldições que sejam até no máximo de classe A, seria melhor eu ir no templo? Não sei mesmo se esse é o único jeito de provar. Afinal, eu não tenho dinheiro para pagar a avaliação de todo modo. Baseado no que o templo me disse antes, não é possível. Mas dificilmente o cavaleiro irá concordar. E agora? O que eu faço? Enquanto nossa pratinha tá pensativa, os caras que estão na mesa com ela ficam falando baboseiras. E pensar que um cavaleiro seria tão idiota. Como ele recusa algo assim dado de bandeja? A que o outro responde: se fosse eu, iria direto pra cama. E a Anya pensa: bando de bruto, queria mudar de mesa. Será que não tem outra cadeira livre? Virando seu rosto procurando algum outro canto para poder sair dali. E ela pensa: estou perto da mesa dos guerreiros, então é uma pena. Mas não é também como se eu pudesse ir lá conversar com eles, né? Se aproximando mais dela, um dos idiotas fala: o que acha, moça? Que tal se juntar a nós no andar de cima? Com um certo nojinho daquele cara, ela diz: não, obrigada. Pense melhor, gracinha. E ela continua recusando. Não quero. Que tal agora? O que diz de vir com a gente? Puxando pelo braço de Aine, enquanto ela pensa que conhecia todos em seu vilarejo e nunca tinha passado por tal situação, e que nunca pensou que poderia passar por aquilo ali. Puxando o braço, Aine pensa que não é hora de discutir com aqueles caras. Então ela manda que eles tirem a mão dela. Então os caras, pegando as suas adagas, falam: aham, essa garota tá ignorando nossas boas intenções. Então ele se levanta pegando no ombro de Anya e chamando: vamos indo, garota. Deixando a Anya nervosa com a tal situação, pensando que se fosse só um cara, ela até que conseguiria fugir dali. Mas como são 3, provavelmente ela irá sair machucada. E que é óbvio que vai acontecer se ela acompanhar aqueles 3. Ela pensa se não tem ninguém ali que possa ajudar ela. Então um dos caras a puxa pelo braço, mandando ela se levantar, antes que ele a machuque. Mas a Anya corre, olhando para a porta da saída e pensando que se for para fora, eles vão a pegar do mesmo jeito. Enquanto isso, o cavaleiro observa a situação, de canto de olho. A Anya olha para ele, mas ela vai para trás da guerreira, pedindo socorro. A guerreira pergunta o que foi e o que está acontecendo. Então o cara, com a cara bem de sonso, fala: uau, pude conhecer os guerreiros. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho protegendo o continente. Então o mago pergunta: o que é que tá rolando? E o carinha responde: nada com que se precise preocupar. Vou apenas levá-la comigo e sair daqui. A Anya continua atrás da guerreira, tremendo e balançando a cabeça, dizendo não. O guerreiro continua lá. Impecável, né? Bonito como sempre. A Anya, sem sair de trás da guerreira, fala: eu disse que eu não queria ir com vocês. Por que vocês não param de me infernizar e me deixam em paz? O carinha chato continua dizendo: te infernizar? Como pode dizer isso? Não decidimos isso juntos? Ao que ela pergunta: quando? Se aproximando da guerreira, ele diz: certo, não faça cena. Está atrapalhando os guerreiros. Primeiro vamos subir e conversar. Anya se pergunta se não seria melhor ela ter corrido. Mas é um desperdício tão grande e eu estava sem tempo, então acabei correndo para a mesa dos guerreiros. Então a guerreira se levanta abruptamente e diz: ela disse que não quer ir. Por que continuam insistindo? A Anya, com seus olhinhos lindos azuis, fica observando, enquanto o cara chato diz que aquilo não é da conta da guerreira. E o cara que está logo atrás dele continua: ela está se fazendo de difícil, mas ela gosta. Nós somos íntimos. Com raiva, já a Anya fala: não somos nada íntimos. E eu odeio esse tipo de comportamento. A guerreira, já sem saco para eles, pergunta: é o que ela diz. E agora? O cara, já irritado, fala bem grosso com ela: eu te disse que não era sua conta. Então, a guerreira invoca sua espada, já com raiva, e coloca no pescoço do talzinho. Para sua informação, estou no level 73. Se acha que aguenta, pode vir. A Anya fica muito surpresa em ouvir aquilo. Afinal, ela nunca viu ninguém que passasse do level 20. Ela sempre ouviu falar dos grupos de guerreiros, que eles eram fortes, mas ela nem sabia que chegava a um level tão alto. Ficando maravilhada com aquilo, Aya pensa: é preciso
preciso pelo menos um level tão alto desses para conseguir ser renomado no continente? Se os companheiros dele são tão fortes, qual será o level do cavaleiro? Enquanto a Anya estava pensando em tudo isso, os caras desistem e vão embora dali, putos de raiva com a situação. A Anya pensa, acho que eles não devem passar do level 50. E como ela é 73, eles provavelmente seriam mortos por ela. Foi sábio da parte deles bater em retirada. Então o mago finalmente fala, tava demorando, né? Bora lá. Giannini, por que você disse seu level para eles? E ela responde que não há razão para esconder. Afinal, os amigos dela já contaram para todo mundo da cidade natal dela. Giannini se vira para a Anya e pergunta se ela está bem. E que se ela estiver preocupada com eles, ela pode levá-la para casa. A nossa protinha diz que não, que está tudo bem, agradece pela ajuda e irá se retirar agora, pensando que ela não pode voltar para o vilarejo Primavera ainda, enquanto o cavaleiro estiver por ali. A Giannini pergunta se ela quer dizer mais alguma coisa, e a protinha vê que estava parada há muito tempo. Ela, o quê? Ai não, droga, eu demorei muito para sair. Enquanto isso, o mago fica olhando para ela com um olhar de fuzilado. Ela fica pensando, deu pra notar que eles já estão suspeitando do motivo de eu ter me aproximado deles. Eu não consegui evitar abandonar a ideia de pedir ajuda ao cavaleiro. E ela se lembra do que ele falou pra outra mulher. Por favor, nos deixe. Depois de ver aquela resposta que ele deu pra ela, é melhor fazer uma retirada estratégica. É melhor sair bem naturalmente. Então, a Anya se curva, agradece pela ajuda, pegando a mão da guerreira e dando uma moeda. A guerreira tenta chamar ela, mas a Anya sai rapidamente, pensando que se ela olhar para o cavaleiro, com certeza ele vai pensar que ela está atrás dele. Mas enquanto a Anya sai, tanto a guerreira como o cavaleiro a olham. Enquanto caminha, a Anya sabe que não pode fingir que está na hospedagem, afinal ela parece ser muito cara, e cogita ficar na rua, mas observando, parece ser perigoso demais. Então ela vai até uma velha estalagem. Já no quarto, eu não acredito que um lugar caído desses custa 50 moedas de prata a diária. Mas pelo menos daqui eu consigo ver o lugar onde o grupo de guerreiro está. Ai, anoiteceu de novo. Eu vim o mais rápido que pude pra cá, fui ao templo, achei um cavaleiro, fiquei chocada e recuei. Eu não deveria ter tentado pegar aquele Torong. Eu não deveria ter sido gananciosa demais. Ai, tudo aconteceu em tão pouco tempo que parece até um sonho. Eu queria poder acordar dele. Não adianta ficar remoendo o passado. Depois de gastar 50 moedas de prata, eu fiquei com... Cadê? O quê? Por que tá faltando uma moeda de ouro? Pensando bem... Então a Anya se lembra da hora que ela pegou a mão da guerreira e deu uma moeda. Será que eu dei uma para a Giannini? Eu tenho prata e cobre. Por que tinha que ser justa de ouro que eu dei pra ela? Nossa brotinha fica se virando na cama. Droga, ela é alto nível. Uma moeda de ouro nem fará diferença pra ela. É uma fortuna só pra mim. Ai, não adianta chorar agora sobre o leite derramado. Eu não posso voltar, dizer que foi engano e pedir de volta. Seria muito ruim se eu pedisse de volta? Level alto ou não, dar dinheiro pra alguém e depois pedir de volta não é legal. Melhor esquecer. Enquanto isso, durante a noite, nossa prota volta a sentir aquelas dores horríveis e implora por ajuda mentalmente, pois ela não consegue aguentar mais. No dia seguinte, nossa protinha tá caminhando e dizendo para si mesma: não dormi quase nada, de novo. E observa uma pequena multidão. Nossa, quanta gente! Será que os guerreiros estão ali? Nossa, tem tanta gente, mas eles nem se deram conta. Acho que para eles já estão acostumados a atrair tanta atenção assim. E olhando pro guerreiro, ela pensa: nossa, ele tá tão lindo hoje também. Acho que heróis e deuses dos contos de fadas são lindos assim. Quando de repente o olhar dele se encontra, deixando nossa protinha envergonhada e saindo dali rapidamente. Espera, ele acabou de olhar pra mim? Ela pensa enquanto sai. E parece que o cavaleirozinho tava olhando sim pra ela. Encontrar alguém que viu no dia anterior. E se ele vier me perguntar por que fico seguindo? Eu já pedi socorro ontem. Agora vou dizer que só estava aqui pra caçar?
Ela se vira olhando para a multidão. Não, eu devo ter visto errado. Respirando fundo, ela pensa. Eu me controlei tanto para não correr até ele no meio da noite. Queria correr até ele para implorar, mas usei todas as minhas forças de vontade para me controlar. Se eu fizesse aquilo, creio que jamais conseguiria convencê-lo a me ajudar. Pior ainda, talvez eu nunca mais conseguia me aproximar dele. Se não fosse pela moça que mentiu ontem, eu teria feito a mesma coisa que ela e teria sido rejeitada e mandada embora. Isso é desesperador. Eu não quero ser pessimista, mas não consigo evitar. Uma borboleta se aproxima da mão dela. Será que eu deveria tentar, sem me importar com as consequências? Estou tão frustrada que minha mente não para de pensar em possibilidades. E ela continua observando a borboleta, que agora vai para as flores. Enquanto ela está pensando, um homem se aproxima dela. Por que tá suspirando, gatinha? Dando um baita susto na nossa pratinha. E ele continua falando. Também veio ver o rosto do cavaleiro? E ela pensa, onde foi que eu já vi isso? E ela se lembra do cara anterior. Outro cretino. Esse lugar não é nada seguro. O cara fala, por que não responde? Parece que está preocupada com alguma coisa. Talvez eu possa te ajudar se me contar. Aí ela pergunta, como você vai me ajudar? E ele diz que da forma que puder. E ela fala, então pode me dar 1000 moedas de ouro? E ele começa a rir, dizendo que ela é bem engraçada. Ela pensa, não foi uma piada, mas não era como se eu tivesse otimista. Se aproximando dela e colocando a mão em seu ombro, ele fala, mas se você precisa do dinheiro, posso te dar um pouco, cada um com suas preferências, imagino. Ela então bate na mão dele para ele tirar a mão dela e pensa, a gente desse lugar é um bando de lixo. Então ela manda que ele tire a pata e pensa, se for só um, eu posso derrotá-lo. E o cara com raiva fala, você acabou de ignorar minha proposta, menina? Ao que ela responde, não preciso desse tipo de ajuda, estou ocupada, então siga seu caminho. E ele diz, acha que sabe meu level e está querendo brigar? Só de olhar dá pra saber que você não chegou nem no 10. Eu, por outro lado, consegui alcançar o level 20 ontem. Não estou tentando te assustar. Se me obedecer direitinho, ninguém vai se machucar. Já com a cara totalmente assustadora, de cara escroto nojento. Então a nossa pratinha pensa, é uma batalha perdida. Não vou conseguir vencer um level 20. Ele de certo tem skills, coisa que eu não tenho. Mas não posso só obedecer, preciso dar um jeito com a minha única arma, minha clava. Então ela pensa, um na cabeça, outro nos Países Baixos e depois pisa nele. Isso vai servir. Então ele fala, que tal irmos para um lugar mais tranquilo? Então rapidamente ela acerta a cabeça dele com a clava, deixando o cara furioso. Você quase me acertou! Se não entendeu enquanto eu estava sendo legal, vamos brigar então. Então ele parte para cima dela, derrubando-a no chão e a mandando ficar parada. Ela fecha os olhos e pensa que esse é o seu fim. Mas como um príncipe encantado, ou melhor, cavaleiro encantado, aparece para protegê-la, mandando o carinha que estava enchendo o saco direto para uma árvore. Ele se abaixa e pergunta se ela está bem, se ela se machucou. Ela olha para ele. Ah, senhor cavaleiro. E por hoje é só. Fica ligadinho, curte e comenta aqui se quiser a parte 2. Tchau!